E no vídeo do Domingo Preguiça de hoje, eu vou mostrar pra vocês esse sketchbook que foi o que eu usei pra fazer o Inktober desse ano, que foi a primeira vez que eu participei do Inktober. E, gente, assim, eu conheço o Inktober, acho que faz 1 ou 2 anos, não faz muito tempo que eu conheço, mas desde que eu vi, eu sempre quis participar, mas eu nunca tive, entre aspas, coragem de participar, porque, cara, é um desenho todo dia durante 31 dias, sabe? Então, eu sempre, nunca pensei que eu fosse conseguir fazer, porque eu já tentei outros desafios de 30 dias, eu sempre largava no meio, mas esse ano, gente, foi a primeira vez que eu fiz o desafio e eu consegui terminar, gente. Só teve um dia que eu não fiz, mas eu fiz no dia seguinte e deu tudo certo. Então, cara, foi uma experiência muito legal, porque eu saí um pouco da minha zona de conforto, sabe? Porque eu segui uma lista e nela tinha temas variados. A lista que eu segui foi uma lista que eu e outras ilustradoras e youtubers maravilhosas, divas e lindas, que vocês provavelmente já conhecem se vocês acompanham o canal aqui há algum tempo. Então, a gente desenvolveu essa lista, né? Cada uma foram sugerindo temas. E eu me arrisquei, eu pensei em temas que fossem me tirar da zona de conforto, sabe? Porque se eu fosse desenhar a mesma coisa todo dia, que no meu caso seria retratos de menininhas bonitinhas, eu ia acabar cansando no meio e não terminando o desafio. Então, ter seguido essa lista, saindo da minha zona de conforto, foi muito legal. E também o que foi muito legal é que eu usei, tipo, outros materiais não grafite aquarela, sabe? Não que eu não usasse nanquim antes, mas eu uso muito pouco. Já faz muito tempo mesmo que eu não uso a guarda de nanquim, então voltar a usar essas técnicas, esse material também foi muito divertido. Bom, agora chega de enrolação, né, que eu já enrolei vocês muito aqui nessa introdução. Esse caderno aqui, gente, é um da Espiral, que ele nem é próprio pra desenho, tá? Mas eu comprei porque ele tava barato e tinha bastante página, enfim, né? Vocês sabem, a coisa tá feia de dinheiro, mas ele serviu bem pro propósito até. Lógico, ele não aguenta, tipo, super aguenta água, mas por ele ser um caderninho básico de anotações, eu fiquei surpresa dele ter aguentado tanto, assim, né? Mas saiba que não é o ideal. Mas a pobreza fala mais alto. Bom, aqui, tipo, o caderninho, ele tem essa parte preta, né? E eu aproveitei pra fazer uma arte aqui com caneta gel e caneta posca branca e prata, falando que é o Inktober 2016 e que sou euzinha. E é engraçado que, tipo, apesar de eu deixar a tinta ter secado e tal, ele carimbou totalmente aqui desse lado. Totalmente não, vai, tô exagerando. Mas ele deu uma carimbada nesse lado, eu achei isso engraçado. Bom, aqui eu fiz, tipo, as hashtags. E o primeiro tema foi passagem de livro. Assim, gente, quem me conhece também sabe que eu amo Sherlock Holmes, então foi impossível não ter pego uma passagem desse livro. E foi o primeiro desenho que eu fiz, eu não fiz uma base com lápis antes, porque eu tava com preguiça. E, cara, vocês podem ver que ficou super toscão, né? Tipo, nossa, cadê a mão dele, né? Tipo, ele não tem mão aqui. E ficou super tosco, nossa, eu não pensei muito pra fazer, sabe? E aqui eu escrevi a passagem do livro atrás, como se fosse... Não sei o que eu queria que fosse, mas eu escrevi atrás. E é isso, ficou super simples, tipo, eu não me arrisquei, eu usei a caneta nanquim, né, normal, aquelas descartáveis, eu não me arrisquei nem um pouco. Daí, beleza. Daí eu sempre pulava 2 páginas, porque pra não ficar, tipo, fantasminha, sabe, no outro desenho. E aí, no segundo dia, eu resolvi me arriscar bastante. O tema do segundo dia era cena de filme, e como não desenhar essa cena de filme, né, gente? Se vocês assistiram Como Treinar Seu Dragão, vocês sabem qual que é essa cena. Cara, essa cena... Ai, é muito bonitinha, cara, E eu tinha que desenhar ela, entendeu? E a moto tá passando, desculpa o barulho. O terceiro dia foi sobre um cenário futurista. E assim, gente, de cabeça, eu não ia conseguir desenhar mesmo, sabe? Tipo, eu sou péssima em cenário, quanto mais um cenário futurista. Mas aí, tipo, eu lembrei do jogo que eu joguei e fiquei fissurada, assim, no começo desse ano, ou... Acho que foi o começo desse ano, foi o começo desse ano. Eu tava fissurada no jogo Xenoblade X. Na verdade, o nome completo é Xenoblade Chronicles X, mas todo mundo chama de Xenoblade X, né? Porque o nome é muito comprido. E eu resolvi reproduzir um cenário de um dos lugares do jogo, que esse é um lugar chamado Oblivia, que tem essa super coisa de metal, assim, no fundo, e é tipo um deserto, assim. E o que me deixou muito infeliz nessa ilustração aqui é que, cara, eu não sei fazer rocha, sério. Tristeza. O tema do quarto dia foi: se você tivesse nascido em algum lugar do passado... Nossa, chegou as drogas, vocês estão ouvindo os rojão?
Enfim, se você tivesse nascido em algum lugar do passado, onde seria? E essa foi a minha tentativa muito falha de tentar desenhar um vestido vitoriano e eu acho que eu nem, não sei nem se eu, cara, não tenho nem certeza se eu peguei um estilo da época certa, sabe? E na hora de reproduzir, cagou mais ainda, então não ficou nada parecido, então foi um feio completo. Mas foi a primeira vez que eu usei aqueles marcadores da Faber-Castell, sabe? Aquele kit pra mangá. E fazia muito tempo que eu não usava eles, então... como o Inktober tem essa pegada do nanquim, do preto e branco, né? Eu resolvi usar esse material também. E eu consegui resultados até que bem legais com ele. O quinto dia foi ao estilo de outro artista, e esse eu me diverti muito fazendo, porque eu sempre quis desenhar, tipo, alguma coisa no estilo do Estúdio Ghibli. Mas sei lá, sabe, nunca rolava oportunidade, tipo, não sei, nunca desenhei. Mas aí, nesse Inktober eu tive a oportunidade, eu desenhei uma personagem original minha, a K, e a gata, e no estilo do Estúdio Ghibli. E eu achei que ficou muito fofinho. O sexto dia foi um desafio, que foi ao estilo abstracionista, e cara... difícil, porque pra abstrair um negócio não é simples, não é só desenhar umas coisas nada a ver, você tem que pensar numa coisa e abstrair ela, né? No caso, eu pensei, tipo, isso daqui é o universo, tá, gente? Por mais que vocês não acreditem, eu pensei no universo, tipo, isso daqui seria o Sol, isso seria os raios, esse seria o raio em forma de onda, né, porque luz também é onda, esse aqui seria também uma forma de onda, de energia, isso seria a Lua, que ora é iluminado pelo Sol, ora não é... E aqui seria, tipo, estrelinhas, às vezes aqui seria, tipo, ondas de satélite que tem por todo o espaço, né, para as nossas TVzinhas. E foi isso, gente. Foi essa viagem bem louca que eu pensei pra fazer essa página aqui. O sétimo dia foi pontilhismo e, cara, eu adoro pontilhismo, mas haja paciência, né, gente? Então eu decidi fazer uma coisa não, tipo, super simples, sabe? Mas também que desse, tipo, pra marcar a textura bem com um ponto, sabe? Daí eu pensei numa concha. E, cara, eu gostei bastante do resultado, fiquei bem feliz com ele, esse foi um dos meus preferidos, achei que ficou bonitinho. Lógico que dava pra melhorar, né, mas... gente, haja preguiça, haja vontade de fazer esse pontinho, né? E ainda que eu pensei assim, eu faço com a 0,5 ou com a 0,3? Então, com a 0,3 vai ficar tão mais bonita, mas com a 0,5 vai dar tanto menos trabalho. Então eu pensei, imagina, nem vai dar tanto mais trabalho assim. E, cara... na metade me arrependi muito de não ter escolhido a ponto 0,5. Mas o resultado ficou mais legal com a ponto 0,3 mesmo. Essa daqui foi a minha tentativa do oitavo dia, que o tema era lettering. E isso aqui, como vocês puderam ver, ficou todo cagado, então eu tentei fazer outro. Que ficou cagado do mesmo jeito, é que eu tentei fazer vários letterings brincando com o tema do dia, mas ficou uma bosta. O nono dia eu só usei uma página que é em um dia chuvoso. E, gente... em um dia chuvoso, tudo que você quer, tomar um chazinho, na verdade, ficar com seu moletom no sofá, e é isso, gente, é tudo que eu quero num dia chuvoso. Então, é simples assim. Eu também voltei a usar os marcadores da Faber-Castell. O 10º dia o tema foi trânsito e, sei lá, cara, tipo... eu não pego tanto trânsito de veículo, de automóvel na minha vida, né? O que eu pego mais é trânsito de pessoas, tipo, pessoas que param na escada rolante do lado errado e tal, né? Então eu quis brincar com isso, representei isso, que é uma coisa mais do meu cotidiano. Simples assim é que eu voltei a usar a guarda. O 11º dia foi sobre caveira e, cara, sério, eu acho que esse foi um dos meus dias preferidos, foi o desenho que eu mais gostei, eu acho. Cara, se não foi o que eu mais gostei, foi um dos que eu mais gostei desse Inktober. Eu gostei muito, assim, da minha Sugar School, achei que ficou bonitinha, e eu gostei muito do fundo, que foi magoado com caneta em gel prateada e caneta posca por cima, eu curti bastante, achei que ficou bonitinho. O próximo dia foi sobre um herói, e, cara, eu pensei em desenhar muitos heróis, né, tipo, os heróis óbvios de quadrinhos, mas daí, como não desenhar o Doctor, né, gente? O Doctor que... ai, gente, é um vício na minha vida, então eu tive que desenhar ele, né? E aqui, tipo, eu brinquei mais com a caneta nanquim, eu brinquei fazendo umas texturas, com, tipo, meio rabiscado. E no fundo eu preenchi com o marcador da Faber-Castell de mangá, porque eu reparei que eu nunca faço fundo nas coisas, e às vezes, tipo, só vou jogando uma corzinha já dá um certo destaque. Então, eu comecei a brincar bastante com isso daqui pra frente, vocês vão notar. Bom, o dia seguinte o tema foi heroína, e eu também pensei em várias heroínas, mas... eu já falei pra vocês, né, gente? No começo do ano eu tava fissurada no Xenoblade X. Então eu desenhei uma das protagonistas, que essa é a Elma. E... assim, tipo...
ele, tipo, ficou meio cagado, mas até que no geral ficou legal depois que eu olhei, sabe? Tipo, no dia eu não tinha ficado satisfeita, mas depois esse desenho foi conquistando meu coração, sabe? E agora eu gosto dele. Eu até diria que ele é um dos meus preferidos. O desenho do 14º dia foi redesenhando algum desenho da infância. E aqui eu comecei a dar uma brincadeira melhor pro lettering aqui dos títulos. E, cara, eu não sei dizer, assim, vocês podem ver a comparação lá na minha foto do Instagram. E, gente, eu não sei, sério. Eu, sinceramente, não sei qual que ficou pior. Se foi da minha infância entre aspas, porque eu não tenho desenhos muito antigos, porque o meu eu de 13, 14 anos jogou tudo fora, né? E, cara, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu com certeza voltaria pra dar um tapão em mim, de 13 anos. Porque seria muito útil agora, seria muito legal pra mostrar pra vocês a evolução, né? Mas já é, Elvis. O tema do dia seguinte foi o animal que você seria e... Cara, essas perguntas são muito difíceis, porque é impossível você escolher só um, sabe? Mas... eu tô muito na onda dos gatinhos, né? Como eles são espertinhos, como eles são astutos, são rapidinhos, então... eu achei que gato seria uma resposta pro momento, assim, mas... cara, a resposta pra essa pergunta, pra mim, tá sempre mudando. E aqui eu brinquei mais com o nanquim mesmo, sabe? A única coisa de aguada que eu fiz foi aqui a sombrinha no olho, mas o resto eu só brinquei com a textura do nanquim com o pincel. E eu gostei bastante do resultado também. No 16º dia, o tema era comida exótica, e cara... quando a gente pensa em comida exótica, a gente pensa nos escorpião, né? Sei lá, nas lesmas... enfim, pensa nessas coisas, mas se você for parar pra pensar, assim, não precisa ir tão longe pra uma comida ser exótica pra gente. Por exemplo, esse black pudding aqui do café da manhã, do English breakfast dos britânicos e tal, já é uma coisa super exótica pra mim, porque, cara, esse negócio é feito de sangue, sabe? A gente não consome esse tipo de coisa aqui no Brasil, então já é uma coisa muito exótica. A gente não consome, tipo, isso no café da manhã, sabe? Isso daqui é praticamente um almoço pra gente. Então você não precisa pensar muito, assim, pra ver que alguma coisa é exótica. Por exemplo, o nosso bolo de cenoura é super exótico pros gringos, porque, tipo, porra, como assim? Você mistura cenoura com chocolate, sabe? Então, enfim, foi uma reflexão mais assim, que a gente não precisa pensar tão longe, assim, uma coisa muito bizarra pra ela ser exótica. Essa ilustração do 17º dia me encantou, porque eu comecei assim, gente, esse daqui também foi um desenho que eu fiz direto na caneta nanquim, eu não fiz nenhum traço por baixo a lápis. E eu fui fazendo muito na intuição, sabe? Eu peguei uma foto de referência, mas eu não fui desenhando exatamente aquilo que eu via. Eu fui, tipo, indo na intuição, sabe? Ah, aqui precisa de uma flor, aqui não precisa, aqui precisa de mais folha. E no final eu achei que ficou tão delicado, ficou tão bonitinho. Eu me orgulhei bastante desse e eu curti muito, 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 muito esse dia. Essa flor, eu esqueci o nome dela, mas segundo um site aí de significado de flores, ela significava criatividade, paz, alguma coisa assim. Eu também não lembro, mas vocês podem ir lá conferir no meu Instagram que vai estar lá direitinho. O 18º dia me orgulhou bastante também, porque o tema foi embalagem de perfume. E fui eu que sugeri esse tema, porque, gente, tem coisa mais difícil que desenhar, tipo, reflexo de vidro? Não tem, cara, é muito difícil, sério. É uma das coisas mais difíceis que, pelo menos, eu acho. Então, eu escolhi esse tema pra desafiar mesmo, sabe? Pra sair totalmente da zona de conforto. E eu desenhei aqui, tipo, o único perfume que eu tenho, né? Que é esse Angers Demon, sei lá, Le Secret, Elixir. Não sei como se pronuncia, desculpa aí. Mas eu escolhi esse porque é o único que eu tenho. E eu gostei bastante do resultado final, assim. Eu fiquei muito surpreendida porque eu, sinceramente, pensei que ia sair uma porcaria. Mas ficou muito decente, assim, cara. Então eu fiquei muito orgulhosa. Esse também é um dos que eu mais gostei do Inktober de 2016. O 19º tema foi uma cidade, e como não, né, gente? Londres. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou a chata de Londres, que eu já fui pra Londres, sou apaixonada por Londres, eu quero voltar pra Londres, eu quero morar em Londres, enfim. Eu sou a chata de Londres, então, como não fazer uma skyline, né, de Londres e tal. Eu sempre quis fazer uma skyline, assim, com esse efeito podrinho, assim, todo detonado. E eu confesso que eu não fiquei satisfeita com o resultado final, eu não devia ter feito esse contorno, eu acho, sabe, pra ficar uma coisa melhor, assim, mais bem acabada. Mas, sei lá, eu não gostei muito, não foi um dos que eu mais gostei, não. Mas tá aí, né? O tema do 20º dia foi algo pequeno, que eu não sei porque eu escrevi, tipo, em inglês. Eu realmente não sei por que eu escrevi em inglês, mas enfim. E eu pensei em desenhar um brinco a princípio, só que, gente, sério,
fracasso total, eu desisti, eu fiquei, não deu mesmo, tava muito difícil desenhar um brinco, então eu desenhei um hamster. Na verdade, eu vou ser bem sincera, eu joguei no Google, small, sabe? Tipo, eu joguei porque eu não tinha ideia do que eu poderia desenhar de algo pequeno, sabe? Então eu pedi ajuda pro tio Google pra me dar algumas ideias, e aí tinha essa foto, né? Eu usei uma referência de um hamster bonitinho lambendo o dedo do dono. E aí eu quis desenhar porque eu achei fofinho, é pequeno, eu já tive hamster, então eu gostei e achei apropriado. Então pra esse dia eu escolhi um hamster lambendo o dedo do dono. O tema do 21º dia era algo grande e, gente, esse desenho eu também não fiz fazendo linha art com lápis por baixo pra ter como guia. Eu fiz direto na caneta porque eu confesso que eu tava meio impaciente no dia, eu não queria gastar muito tempo com isso. Mas esse também foi um dos dias que eu mais gostei, assim, eu achei que ficou muito legal mesmo, eu não esperava que fosse tão legal. Esse aqui é o Monte Fuji e eu desenhei ele com achuras, né, com contraste de achuras. Então, onde era água, eu fiz uma coisa mais fluida. Aqui onde era cidade e prédios, eu desenhei uma achura vertical. E só aqui que eu acho que eu tinha feito essas arvorezinhas, mas eu acho que ia ficar bem melhor sem, né? Mas já foi. E na montanha, tipo, nas sombras eu desenhei as churas assim, e nas sombras menores eu desenhei com a chura do outro lado, na neve, né? E eu me surpreendi com o resultado, eu gostei muito, 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 muito mesmo. Bom, o tema do próximo dia foi retrato de alguém que você admira. E, gente, como não ser a Lindsey Stirling, na verdade? Mas eu não fiquei satisfeita com esse desenho aqui, eu achei que ficou muito ruim, porque no dia eu tava com muita preguiça, eu já tava muito cansada, sabe? Porque fazer um desenho por dia não é fácil. E, enfim, não ficou do jeito que eu queria, não gostei, mas é isso que tem pra hoje. No 23º dia foi algo do seu dia a dia em 3 quadros e, cara, uma coisa que acontece repetidamente no meu dia a dia é tocar o alarme do celular, né, despertador, e eu colocar no soneca e voltar a dormir um pouquinho, porque, né, gente, é foda, é foda. Bom, o próximo tema foi algo que adora desenhar e, cara, tô te falando, gente, se vocês me deixassem, eu ia desenhar, tipo, isso todo dia, sabe? Então, mas foi bem legal, assim, colocar esse tema, porque é um tema familiar entre tantos desconhecidos, sabe? É um pouquinho de alívio, assim, então achei que foi legal ter sugerido esse tema. E aqui é a K, aquela que eu desenhei no estilo do Estúdio Ghibli, aqui é no meu estilo, toda finalizada também nos marcadores da Faber-Castell. Gente, o que dizer do tema do 25º dia? Que é algo que detesto desenhar. Cara, eu juro que eu ia desenhar uma mão, tentar fazer uma mão super bonita, tal, pra representar que eu não gosto de desenhar mão, né? Porque eu acho que o que eu mais peno pra desenhar é mão, assim. Só que, cara, e a preguiça? E a preguiça que bateu no 25º dia? Não tava fácil, daí eu resolvi fazer uma mão super tosca, daí, tipo, ficou super vazio aqui. Então, não, tá, vai, pelo menos vamos completar com outras coisas que eu não gosto de desenhar também. E aí eu pensei em pé, né, porque pé também é uma coisa muito estranha. Cenário e objetos no geral, porque tem objeto, gente, que nem eu brinco, nossa, gente, que difícil de sair, entendeu? Então, aqui tá representado muito toscamente, mal diagramado, coisas que eu detesto desenhar, mas que eu ainda vou conseguir desenhar bem. Daí a gente chega no 26º dia, que o tema é um cantinho da sua casa. E quem assiste meus vídeos aí sabe que esse é o cantinho que eu gravo meus vídeos, né? Que aqui é onde é a minha estante que eu guardo as minhas tranqueirinhas que eu adoro. Aqui tem meus livros, meu puxim e monte de tranqueirinhas, a minha Stax, meu fim. E aqui, gente, onde eu penduro minhas calças e as calças aparecem nos fundos dos vídeos, enfim, né? Nada é perfeito nessa vida. E aqui é, tipo, a continuação aqui da minha beliche, a cama do meu irmão e tal. Que não acaba não aparecendo nos vídeos, mas tá aí também. O tema do 27º dia foi o que tem na minha bolsa. E aqui, tipo, eu tentei fazer uma coisa mais bonitinha, mais blog de menina, sabe? Que vem aqueles cabeçalhos que estavam na moda, que desenhava várias coisinhas bonitinhas e tal, mas não deu muito certo, não ficou, tipo, super fofinha, mas é isso, gente. Isso daqui é um guarda-chuva, tá? Porque eu sei que tá difícil de ver, mas isso é um guarda-chuva. Minha carteira, celular, uma caneta, chiclete, chaves e um agasalhozinho. É só isso que eu levo na minha bolsa, geralmente. O 28º dia foi sobre 5 coisas que eu não viveria sem. E, gente, eu não quis pensar muito nesse, porque, cara, é difícil responder essas coisas, é muita pressão, sabia? Então eu desenhei as 5 coisas materiais que eu pensei primeiro, tá? Pra ninguém ficar chateado com a coisa de, ai, você não me colocou aí e tal. Então, eu pensei em coisas materiais. Então aqui tem uma câmera que ficou um fracasso, né? Ficou horrível, mas isso é uma câmera. Um passaporte, né? Porque eu quero viajar muito ainda. Meu celular, porque vamos encarar a realidade, né, gente? É difícil viver sem celular hoje em dia, né? Infelizmente.
meus materiais artísticos, principalmente aquarela e o grafite, né? E videogame, né, gente? Que a gente precisa de uma diversãozinha nerd também, né? O tema do 29º dia foi um livro que você escreveria. E, a princípio, gente, sério, esse é o tema que eu tava pensando, assim, desde o começo do Inktober, porque eu não fazia a mínima ideia que livro eu escreveria, sabe? Eu nunca pensei em escrever um livro, eu nunca... Cara, nem cheguei perto disso, sabe? Então foi uma coisa muito difícil, mas no dia, gente, no dia desceu, assim, inspiração e eu pensei, cara, se eu fosse escrever um livro, eu com certeza escreveria as minhas experiências constrangedoras, engraçadas, que eu já passei por ser uma menina tímida e introvertida, porque... Acreditem, tem muitas, assim, porque quando você é tímida e introvertida, você acaba falando besteira, assim, porque seu cérebro tá pensando mais rápido do que a sua boca pode processar. Não, na verdade, sua boca fala mais rápido do que seu cérebro pode processar. Aí, ó, tá vendo? Já, vocês estão vendo, né, como é que é. Então, você acaba falando muita besteira por aí, por causa do nervosismo e tal. Então, seria esse o tipo de livro que eu escreveria. O penúltimo tema do Inktober foi sobre seu maior medo. E também é difícil pensar no maior medo, porque a gente tem tantos medos na vida, né? Assim como tantos sonhos, tantas alegrias, enfim. Mas eu acho que o mais presente na minha vida, e eu tenho certeza que tá presente na vida da maioria da galera aí que tem seus 20 e tantos anos, é o medo de não saber o que fazer da vida, né? Tipo, então por isso que essas deveria ser eu com uma cara de nada e não sabendo o que pensar da vida, porque as coisas são assim, não é verdade? E finalmente o último tema foi um sonho, e como sempre, pra mim é muito difícil pensar, tipo, num sonho só, porque são vários sonhos, né? Então não soube direito o que desenhar aqui, também tem alguns que são tão pessoais, né? Então, eu coloquei um sonho simples, um sonho que eu podia alcançar naquele dia, que seria terminar o Inktober, né? Que, tipo, no dia 31 de mês de outubro, e eu terminando e ainda assim não sabendo desenhar a mão, né, gente? Coisa horrorosa, mas... É isso, gente. Aqui a gente chegou no fim do Inktober, eu realizei mais um sonho, que foi completar o desafio de desenho, né? E, cara, uma coisa que eu sentia muita falta quando entrei na faculdade foi de ter esse hábito de desenhar, sabe? Porque desde sempre eu desenhava muito, todos os dias praticamente. E quando entrei na faculdade isso parou, porque eu não tinha mais tempo, eu não tinha mais saco, eu não tinha mais inspiração. Então... por muito tempo depois, inclusive, eu ainda tava meio parada. Só que esse ano eu voltei com tudo, sabe? E isso também foi graças ao canal que eu consegui isso. Então, cara, é um sonho, tipo, ter completado o Inktober porque é um desafio de desenho, uma coisa que eu nunca imaginaria que eu completaria no período da faculdade. Inclusive, eu fiz um desafio lá na faculdade de 30 dias, mas eu falhei porque não rolava, sabe? Então, fiquei muito orgulhosa de ter terminado esse caderninho. Que, aliás, ainda tem várias folhinhas aqui que eu vou aproveitar pra alguma coisa. Mas é isso, gente. Esse foi o Inktober de 2016 por Larissa Yumi. E é isso, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí se vocês participaram ou não do Inktober esse ano, se vocês querem participar do Inktober do ano que vem. Se vocês quiserem, mas não tem coragem, eu aconselho do mesmo jeito, gente. Porque o que importa não é fazer desenhos super lindos todos os dias. Vocês veem que tem um monte de desenho cagado aqui. Mas o importante é você treinar e tentar se superar, sabe? E experimentar novos materiais, novos temas. Eu acho que é pra isso que o Inktober tá aqui. E é isso, gente. Comenta aí embaixo também quais vocês gostaram e quais vocês menos gostaram aqui do meu caderninho, que eu vou adorar saber. E é isso. Se vocês gostaram, dê um joinha aí pra mim embaixo, com o meu dedo gordinho estranho. Meu dedo gordinho estranho merece um like, vai. Pode dar um like aí por causa do meu dedão. Gente, certo, tá. Vou parar de gravar antes que eu fale mais besteira. Mas enfim, gente, muito obrigada por assistir até aqui. Se vocês gostaram, dê um like, eu já falei isso, né? Tá, se vocês gostaram mais ainda, se inscrevam no canal, porque vocês vão ser muito bem-vindos. Aqui eu falo sobre arte, maquiagem, viagem e tudo que vem na minha cabeça. Então, é isso aí. Aqui é a Lari do blog Winter Medley e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!